Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre o LT Spice. Meu nome é Laís Martinoso, eu sou aluna de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de São Carlos. E na aula de hoje a gente vai ver alguns dos tipos de simulação que a gente pode fazer no LT Spice. Bom, os três vão ser transiente, análise AC e varredura DC. Bom, a primeira então é o transiente. A simulação do tipo transiente, ela analisa o circuito ao longo do tempo. Vamos então ao tipo de simulação transiente. Temos aqui um resistor de 1 kΩ e um capacitor de 1 microfarad. E agora vamos configurar a nossa fonte. Botão direito. Vamos aqui para Advanced. Vamos fazer uma onda retangular aqui. Então, vou colocar aqui os parâmetros. Valor inicial 0. 5 volts. 0 de delay, um pico aqui também. Tempo ligado, vou colocar 10 mili. Período de 20 mili, o dobro. Ok? Vamos então ao primeiro tipo de simulação, que é a simulação transiente. Então, vamos aqui em cima no Run, ou então Alt R. Stop Time, vamos colocar 20 mili. Para começar a coletar os dados, eu vou colocar 0. Esse aqui, enquanto vai ficar em branco. O máximo time step, ele é onde a gente decide de quanto em quanto tempo o LT Spice vai coletar os dados desse circuito, né, dessa simulação, para gerar o gráfico. Se a gente deixa ele vazio, ele vai usar o valor já pré-estabelecido pelo software. Vamos deixar vazio, então, por enquanto. Tá ok? Beleza. Bom, então a gente tem aqui uma onda, né? Retangular. E aqui a gente tem a nossa carga e descarga do nosso capacitor. Então, basicamente, a simulação do tipo transiente ela é bem útil para a gente acompanhar o circuito ao longo do tempo. Bom, o próximo tipo que a gente tem é a análise AC, e esse tipo de simulação serve para a gente analisar a resposta em frequência. Ou seja, ela mostra como é que é a resposta do circuito, dos componentes do circuito, para as frequências aplicadas. Esse é o circuito, então, que a gente vai ver agora. Bom, em primeiro lugar, vamos configurar essa fonte, então, botão direito aqui, Advanced, e aqui a gente vai para essa parte aqui de análise AC. Então, a gente vai colocar uma amplitude 1 e fase 0. Ok. Bom, então agora vamos dar o Run. E aí, agora a gente vai para essa parte aqui, AC Análises. Vamos escolher o Type of Sweep, o tipo de varredura. Então, a gente tem algumas opções aqui, tá? A opção linear é a opção mais simples, tudo bem? Vai analisar as frequências de forma linear. A gente tem o tipo Octave, que a frequência em cada ponto é equivalente à metade da frequência do ponto anterior. E a gente tem o Decade, né? Década, que é uma análise logarítmica e possibilita que a gente veja uma ampla faixa de frequências. Então, vamos escolher a década aqui. Número de pontos por década, vamos colocar 100. Frequência do começo, vamos colocar 0.1, valor mais baixo. Frequência final, vamos colocar 100 MB, que é um valor maior. Ok? Vamos então agora ver a ponta de prova aqui. A gente consegue ver os ganhos desse circuito para cada frequência aplicada. E aqui a gente consegue ver também do lado direito a fase. E a partir daí a gente pode extrair a frequência de corte. Então, clicando aqui, vai aparecer essa janela. Com isso, aparece também um cursor. E com ele a gente pode ir navegando, né, pelo nosso gráfico. E aí vão aparecer algumas informações, como a magnitude, a fase e a frequência de cada ponto. Então, posicionando aqui o nosso cursor
Bom, aqui a gente tem cerca de menos 3 dB de magnitude. Então, com isso, a gente descobre que a nossa frequência de corte está por volta de 158 Hz. Ok, temos agora aqui um outro circuito, dessa vez o circuito passa-faixas, né, o passa-banda. Então, vamos simular ele aqui. Vamos capturar aqui a nossa saída. Ok, então a gente tem aqui o ganho, né, conforme as frequências. Então, vamos clicar aqui, vamos girar cursor 1. E como a gente tem duas frequências de corte nesse circuito, né, a gente vai clicar mais uma vez e vai girar o cursor 2. Então, aqui a gente tem as informações do cursor 1, aqui as informações do cursor 2 e aqui as informações da diferença, né, entre os dois cursores. Então, a gente vai posicionar o cursor 2 no ponto mais alto, aqui, né, no valor máximo de ganho. Ok? Aí a gente vem aqui com o cursor 1 e posiciona até encontrar menos 3 dB em relação ao ganho máximo. Então, o ganho máximo é cerca de 11,7 dB, né? Então, a gente vai aqui até encontrar cerca de 8,7 dB. 8,8 por aí. Ok? Beleza. Então, aqui a gente tem a primeira frequência de corte, que é cerca de 144 kHz. Agora, para encontrar a nossa segunda frequência de corte, a gente pega o cursor 2 e vai variando ele até a gente encontrar aqui, ó, uma diferença de magnitude entre os dois cursores que seja praticamente nula. Então, a gente vai variando o cursor 2. Então, a gente tem uma frequência de corte aqui de aproximadamente 1,05 MHz. Então, a gente encontrou essas duas frequências de corte para esse circuito passa-faixas. Bom, o terceiro tipo de simulação que a gente vai ver é o DC Sweep, varredura DC, né, varredura de parâmetros, e ela é muito utilizada para verificar a curva característica de um certo componente. Ela é interessante para ser usada dessa maneira. Vamos lá, então. Esse é o circuito que a gente vai usar para o tipo de simulação desse sweep. Então, só uma fonte e um resistor. Essa fonte está com um valor aqui de 0 volts, porque a gente vai configurar o valor dela já na simulação. Então, a gente vai dar um run aqui e vai escolher DC Sweep. O DC Sweep é utilizado para analisar um parâmetro e a gente vê como esse parâmetro se comporta ao longo de uma amplitude. Nesse caso, a gente vai variar a amplitude da fonte de tensão e vai ver como a corrente no resistor se comporta com essa variação. Então, para cada valor de tensão que a gente colocar nessa fonte, como é que a corrente no resistor responde. Então, vamos preencher aqui. A gente vai ir variando a fonte de tensão V1. Então, essa fonte aqui, a gente bota o nome do que a gente quer variar aqui. Tipo de varredura, vamos realizar uma varredura linear mesmo. Valor inicial, vou colocar em 0. E o valor final, vou colocar em 100 volts. Vamos incrementar de 1 em 1 volt. Ok. Então, clicando aqui, a gente vê como essa corrente nesse resistor se comporta em relação à mudança da tensão. Então, aqui embaixo a gente tem os valores de tensão, né? A gente colocou de 0 a 100. E aqui do lado esquerdo a gente tem os valores de corrente possíveis. Então, clicando aqui, a gente tem já o comportamento que a gente esperava, já que V é igual a R vezes I. Ou seja, a gente tem uma relação aqui linear entre a tensão sendo aplicada no resistor e a corrente que passa sobre ele. Bom, agora a gente tem aqui um circuito ligeiramente diferente do circuito anterior. A gente tem aqui a presença de um diodo Zener. Esse diodo Zener está aqui porque um dos principais usos do DC Sweep é verificar a curva característica de um certo componente. Então, agora a gente vai verificar a curva característica desse diodo Zener. Esse diodo Zener, ele possui uma tensão de ruptura de 6,8 volts
E aqui eu mudei as configurações do DC Sweep para ele começar agora de menos 10 volts e parar em 10 volts e incrementar a cada 0,1. Então, vamos simular aqui o run. Ok, vamos analisar então agora a corrente que está passando por esse diodo. Bom, então temos aqui a corrente que está passando pelo diodo em relação à tensão na fonte, certo? Esse eixo aqui é a tensão na fonte. Quando a gente costuma ver a curva característica de um diodo, normalmente o que a gente vê é a corrente do diodo pela tensão no diodo, né? E não pela tensão na fonte. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trocar esse eixo aqui para que esse eixo mostre a tensão no diodo. Como a gente faz isso? Em primeiro lugar, vamos medir a tensão no diodo. Ok, ela está aparecendo aqui. E agora a gente vai clicar com o nosso botão direito aqui no eixo e vai modificar o que esse eixo está mostrando. Então, esse eixo está mostrando a tensão V1, né? Tensão da fonte. E agora vamos trocar para VN002, que aqui em cima, VN002 é a tensão no diodo. Vamos dar um OK. E com isso, a gente vê aqui a curva característica do diodo. Vou só tirar aqui a tensão. Pronto. Então, com isso, a gente tem a curva característica do diodo. Corrente no diodo versus a tensão no diodo. Então, essas foram os 3 tipos de simulação: transiente, AC análises, DC Sweep. Até o próximo vídeo.